essa sessão. Essa sessão vai ser gravada, né? Todos vocês vão receber depois a gravação e também a apresentação, né? Para poderem ver novamente, enfim, compartilhar com outras pessoas. Essa sessão faz parte do nosso programa Desvendando o Google Cloud. É uma sessão técnica na qual a gente vai falar sobre o Google Cloud Operations Suite. Eu sou o Vitor Sebastian, sou responsável pelo marketing aqui da Key, e vai estar com a gente o Marco Gileno, que é Cloud Architect, certificado pelo Google. A Key Network é especialista em facilitar a inovação na nuvem. A gente trabalha com processos, tecnologias e pessoas para isso. E já atendemos aí mais de 100 projetos de sucesso na nuvem, em vários segmentos, tecnologia, indústria, saúde, varejo, logística e outros. Aqui estão alguns logotipos de alguns dos clientes da QI, alguns dos clientes corporativos da QI Network. Nós trabalhamos com 3 especialidades. Produtividade e segurança, na qual a gente trabalha fortemente com o Google Workspace e prestamos serviços, tanto na parte de discovery, treinamentos, na parte de design de projetos, implementação de projetos e também suporte técnico. E em modernização de infra, inteligência de dados, que a gente trabalha com o GCP, né, que é o Google Cloud Platform, que atualmente a gente está chamando apenas de Google Cloud, na qual a gente também trabalha com todos esses serviços aí de discovery, design, implementação e suporte de pós-vendas também. Marcão vai fazer a apresentação de hoje sobre o Google Cloud Operations Suite. Marcão, está na área? Opa, estou aqui. Beleza, se você quiser compartilhar por aí para ficar mais fácil para você guiar. Tá, joia. Bom, vamos lá. Pessoal, boa tarde. Tá? Hoje nós vamos falar sobre o Google Cloud Operations Suite, que é a suíte do Google de gestão, monitoramento, registro de logs, entre outras coisas, tá? Bom, as duas grandes áreas, realmente, que o Operations Suite trabalha muito fortemente, que faz parte aí de qualquer dia a dia de operação, de SysOps, DevOps, né? Hoje em dia, muito falado, o famoso SRE, que é o Site Reliability Engineer, né? Fica em cima da parte de monitoramento e da parte de logging, né? Depois você tem também algumas ferramentas para ampliar a performance das tuas aplicações, mas digamos que o grosso mesmo está nessas duas áreas aí que realmente já é uma coisa muito antiga, né, que você faz, né, toda aquela criação de NOCs e SOCs baseado em cima de sistemas de monitoramento, né? Então, basicamente, né, vamos falar muito hoje sobre a parte de monitoring, né, de monitoramento e registros de logs, tá? Bom, por que monitorar? Bom, monitoramento é o gerenciamento básico ali que você tem do teu ambiente, né? Então, quem não gere, como é que é? Quem não monitora, não gere, né? Então, você tem que monitorar, né? Então, você tem que estar sempre sabendo o que está acontecendo no teu ambiente, tá? E os best practices hoje para você trabalhar a questão de monitoramento está muito baseado em cima desses 4 pilares aqui, que são os alertas, né, a criação de painéis, né, que são os dashboards,
você ter condições de entender as tendências e previsões do seu sistema, e aí depois, né, também ainda fazer toda uma análise retrospectiva sobre o que está acontecendo, né? Ou do que aconteceu, perdão, porque é retrospectiva. Então, na questão dos alertas, né, então você precisa sempre ter ali um sistema que consiga rapidamente te dar o diagnóstico, te dar o que está acontecendo, né? Então, os alertas eles são muito focados, né, para que você consiga rapidamente saber que deu algum problema, né? Então, você tem ali, né, condições de criar os alertas para logo entender qual é o sintoma do que está acontecendo com o teu ambiente e, obviamente, dependendo do nível do ambiente, do sistema, você já tem até uma certa causa, você consegue identificar até qual é a causa do teu problema, né? Qual foi o sintoma e a causa né, o motivo na qual o teu ambiente parou. Então, você conseguir ter retorno de um alerta com erros 500, por exemplo, né, saber se teu banco de dados está recusando conexão. Então, são alertas que a gente consegue criar e rapidamente já entender qual é o sintoma e a causa do teu problema. Além dos alertas serem importantes, eles precisam, né, ter uma forma que ele consiga identificar logo o problema, né, e você criar esses alertas, ele tem que ser de uma forma que ele não te incomode, né, que ele não vire um problema, um outro problema para você, entendeu? Então, para você manter o sinal, né, para você manter a qualidade do teu ambiente, né, os alertas também têm que acompanhar essa qualidade, né? Eles não podem ser muito complexos, né? E eles têm que ter uma certa robustez para também eles não falharem, né? Então, imagina, você tem que criar alerta do alerta, né? Então, isso é algo também que faz parte dos best practices, que ele seja simples e robusto, né? Então, uma outra coisa que é muito importante para você, na hora de criar os alertas, é que você já consiga identificar, né, alguma forma que você já identifica e já consiga tomar uma próxima ação com relação a ele, entendeu? Então, eles têm que você já olha para o alerta e ele já está dizendo lá urgência, ou ele tem algum nível de, né, ele tem algum título nele que você já consiga identificar qual é a próxima ação que você tem que tomar, né? Então, isso também faz parte dos best practices dos alertas. E, claro, né, você consegue acompanhar toda a resolução dos teus problemas, né, baseado nos teus alertas, que você consegue ter os alertas, às vezes, registrados, e aí você consegue dar continuidade, né, nos chamados e toda a resolução dos teus problemas, tá? Tendências e previsões. Então, para você... né, para você conseguir fazer a previsão do teu ambiente, né, você tem que ter um sistema de monitoramento, né? Você está conseguindo saber o que está acontecendo e você consegue ter toda uma previsão, né, baseado naquilo que você está monitorando, você consegue, né, entender o que você precisa para manter o teu ambiente saudável, né? Então, e consegue prever, né, o futuro do teu ambiente, né? Então, as tendências e previsões aí são, né, uma das coisas que a gente consegue nos nossos sistemas de monitoramento, né? Além de também toda a questão da demanda orgânica e inorgânica. A demanda orgânica realmente é dos teus próprios usuários, e a inorgânica é aquela que faz parte do teu sistema, né, e não quer dizer que seja diretamente ligada aos teus usuários, mas sim, talvez, aos teus recursos ou alguma necessidade né, alguma necessidade extra para manter o teu sistema
vivo e saudável, né? E também toda a questão da capacidade bruta, né? Para o serviço, né? Então, para que você consiga entender a quantidade de infraestrutura necessária para operar, né, o teu ambiente, né? Quais são os níveis, né, de serviço que você precisa, qual é, né? Se você tem níveis de serviço SLAs, né? Então, para você conseguir manter, né, os teus níveis de serviço também é muito interessante que você consiga prever as coisas e que você consiga identificar logo para manter o nível de serviço que você precisa para os teus ambientes, tá? Bom, em cima de todo esse sistema de monitoramento, nós temos os gatilhos, né? Nós temos os triggers, né? E toda análise retrospectiva ela vai ficar baseada em cima desses gatilhos. Os gatilhos a gente consegue gerar gatilhos para diversos tipos de problemas, né? Então, desde uma interrupção, da perda de dados, né? Do monitoramento das falhas, né? Das intervenções manuais. Então, a gente cria gatilhos que disparam esses alertas e conseguem rapidamente identificar o erro, e isso fica tudo registrado, e a partir desses gatilhos você consegue fazer toda uma análise retrospectiva do teu ambiente, né? Então você consegue ter todo o passado para conseguir identificar os teus problemas e fazer uma análise retrospectiva, né? E aí, obviamente, colocando isso dentro de uma linha do tempo, né? Então você pega lá todos os teus alertas, todos os gatilhos de problemas que você teve, né? Você vê qual é que foi a resposta para esses problemas, né? E consegue fazer uma retrospectiva baseado também nessa resposta, e obviamente que uma vez já, né, o post-mortem aí, que significa se for traduzir ao pé da letra, seria tipo um pós-morte, né? Então, quais seriam as lições aprendidas, né, que você teria fazendo toda a tua lição de casa, toda a análise retrospectiva dos problemas que aconteceram. Então, você tem ali condições de gerar documentação, fazer toda uma análise da causa raiz, né, criar ações preventivas, né? E aí, claro, obviamente, fazer o compartilhamento de todo esse conhecimento dentro da tua corporação. Tá? E, obviamente, claro, que eu acho que isso aqui é a coisa que está mais intuitivo para todo mundo, né? Quando a gente fala de sistema de monitoramento, é a questão dos painéis, né? Então, a gente consegue ter ali todos os dashboards das variáveis que a gente monitora, né? E é baseado nisso aqui, é algo que a gente, né, já conhece bastante para quem é da área de TI e trabalha com o mínimo da área de infraestrutura, já sabe como é que a gente consegue monitorar, e o monitoramento é muito baseado em cima dos dashboards. Tá? Os 4 sinais de ouro, né? Então, quando a gente está trabalhando um sistema de monitoramento, nós temos aí 4 sinais básicos, né, a serem monitorados, tá? Então, são a latência, né, o tempo para as coisas acontecerem, né? O tráfego, né, quantidade de informação, né, digamos, por segundo. A saturação, ou seja, o ambiente está ali trabalhando no seu limite. E, efetivamente, né, um sinal de erro, né? Deu lá um alerta de erro, por exemplo, né? Ou um registro, né, um log de erro, né? Então, esses são os 4 sinais de ouro que a gente tem dentro dos ambientes de monitoração. Tá? Bom, como o próprio nome diz aqui, como eu já havia falado, né, a questão da latência, do tráfego, da saturação, só alguns exemplos aí né, do que a gente tem que ficar ciente, né, para identificar esses sinais, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, latência, né,
né, são indicadores básicos, né, né, questões que não podem esperar, né, né, quando começa a ter um gargalo, né, na questão do tráfego, né, ou também na saturação, também não deixa de ser um gargalo, por exemplo, o processamento, né, você chega no limite ali do processador e começa a saturar e começa, né, a ter um overhead de sistema, e aí acaba, né, saturou a tanto que dá efetivamente um erro e o sistema cai, né? Então, aqui só pegando aqui alguns exemplos aqui, né, quando a gente está pegando, né, efetivamente exemplos, né, de um servidor de aplicação, por exemplo, né, então número né, com relação à latência, o número de solicitações esperando por um tópico, a duração de execução de uma thread, né, a duração média da coleta do lixo ao longo do tempo, né, então são todas métricas aqui de latência, como o tráfego, o número de solicitações ativas, número de solicitações processadas por segundo, né, número de solicitações atualmente ativas, e aqui a mesma coisa, a questão de saturação, aqui também só alguns exemplos, como eu falei, processamento, tem memória, tem threads, né, que tem processamento também, a questão de cache, né, enfim, tem diversos tipos de erros que a gente tem padrão já, né, tem os erros 500, erros 400, os erros 200, e aí vão os diversos tipos de erro de acordo com a aplicação ou com a plataforma que está se trabalhando, né. Aqui só uns exemplos também para quando for trabalhar a questão do banco de dados, né, coisas muito parecidas também, então, mas, claro, muda só um pouco a questão de quais são as variáveis, né, então, só para a gente identificar aqui quais são os tipos né, mais comuns de problemas que dão com relação a esses itens aí, tá, e aqui também um load balance, né, HTTP, então, um balanceador de carga, tá, então, são coisas meio parecidas, só mudam as variáveis, né, então... Aqui agora é a questão do ciclo de vida de uma medição. Então, você tem aqui uma origem, né, do problema, né, uma VM no Compute Engine, né, aconteceu um problema, né, o Cloud Operations, né, identificou que é um problema que está, né, um ponto fora da curva, né, então, aqui já alertou, né? Então, alertou, vai, né? Aqui tem um alerta aqui, vai para o sistema né? Vai para o NOC, no caso, aqui, né? E no NOC aqui você vai fazer todo o tratamento desses incidentes, né? Então, vai ter toda uma questão aqui, vai entrar aqui para dentro do ciclo, do framework aqui do NOC, né, de acordo com como ele for construído, né? Então, você pode passar, né, obviamente que tem as figuras aqui do SRE, né, que é o Site Reliability Engineer. O SRE, para quem nunca ouviu falar nesse termo aqui, é o engenheiro do data center do Google, né? O Google criou esse conceito, né, Site Reliability Engineer, né? E aí, obviamente, uma vez, né, feito toda a triagem, né, e resolução, né, você já libera o alerta, libera o incidente e já dá como finalizado, né? Então, só para vocês entenderem como é que funciona todo o ciclo de vida de uma medição, né? Tá? De um monitoramento, né, de uma medição e de um monitoramento, tá? Agora, noções básicas do Cloud Operation, né? Aqui só para a gente identificar aqui né, a questão do Cloud Operations, né? Marco, aproveitar para dar um comentário aí, que quem quiser fazer perguntas, né, tem uma ferramenta de perguntas e respostas que fica nesse ícone embaixo da tela, do lado direito, um triângulo, quadradinho, uma bolinha. Ali tem perguntas e respostas. Vocês podem colocar perguntas ali que a gente vai responder no final, tá bom? Exatamente. Bom, para quem já conhece o GCP há algum tempo, né, o nome Cloud Operations Suite,
Ele é recente, ele deve ter 1 ano e meio, 2 no máximo, tá? Antigamente era só o Stackdriver, né? O Stackdriver, ela é a ferramenta, né, utilizada pelo switch do Cloud Operations, né, renomeado Cloud Operations, né? Antigamente era só Stackdriver, tá? E ele é a ferramenta que faz basicamente tudo, né? Ele é um ambiente multi-cloud, então você consegue monitorar tanto os recursos do GCP quanto da AWS, né, da Amazon, tá? E ele faz toda essa questão aí de monitoramento, né, logging, né, fazer todo o registro e diagnóstico do teu ambiente, tá? Aqui só para identificar aqui a pirâmide de monitoramento, né? Então, vindo aqui, né, do que a gente efetivamente monitora, né? Então, em nível de infraestrutura, nós temos aqui os clássicos, né? Isso aqui é uma coisa que muita gente tem bastante noção, né? Em nível de aplicação, então, você também tem condições de monitorar aqui algumas aplicações, né? A gente tem ali, vamos ver depois, tem a questão dos agentes. Então, o Google, ele trabalha com monitoramento padrão dos seus recursos, então tudo que é dele, né, ele já tem por padrão monitoramento, você não precisa fazer nada, só efetivamente ativar, né? E se caso você tem alguma aplicação, o Google também te permite instalar agentes nas tuas máquinas, né, nos teus ambientes, e que vai já de cara poder monitorar alguns serviços, né, de terceiros, tá? E também depois o Google, todo o Cloud Operations Suite, né, junto com o Stackdriver ali, ele também te permite você fazer o monitoramento da tua aplicação, né? Então você consegue criar tracings, né, dentro dele para você já identificar latências de requests e entre outras coisas, né? Aqui é só para ter uma noção aqui de como é que é dividida aqui as áreas aqui da parte de monitoramento, tá? Então, como eu falei, né, o Cloud Operations aqui, então nós temos aqui basicamente esses 2 pilares que são aqueles que eu falei que a gente mais trabalha, né, dentro do Cloud Operations Suite. Tem a questão do Application Performance Monitoring, que é o APM, que, né, também o Cloud Operations Suite também tem algumas ferramentas para isso, né, e a questão de ele ser multi-cloud, né, então você também consegue trabalhar, como eu falei, numa nuvem híbrida, né, entre GCP e Amazon, você consegue ter um monitoramento híbrido, né, um monitoramento unificado entre essas 2 nuvens, tá? Então, o que a gente tem aqui? Condições de pegar o teu sistema, né? Então, como eu falei, aqui tem toda a parte do Cloud Services, ele já tem todas essas, né? Ele já identifica todos esses sinais por padrão aqui, né? Ele tem, você tem agentes tanto para a questão do monitoring como para a questão do logging, né, para a parte de registros, né? Então você pode instalar um agente para fazer todo o monitoramento do teu serviço, por exemplo, Apache, né? E você também tem condições de fazer um monitoramento do syslog, por exemplo, né, do Linux, né? Então você tem ali condições de monitorar alguns serviços de terceiros, né? E aí vai subindo também um pouco o nível, e aí aqui já está a questão já do Nginx, você tem alguns bancos de dados, Tomcat, Elasticsearch, né? Você já consegue identificar aqui já e monitorar e fazer toda a parte de controle dos teus registros, né, dos teus logs de ambiente de terceiros. E ainda também criar ainda alguns sinais customizados aqui, porque o Google também tem a API dele, né, de monitoramento, que você também pode fazer toda essa parte, né, como eu falei, de monitoramento de sistemas customizados, tá? Então, aqui, a suíte mesmo do
do Cloud Operation é isso aqui, né? Esses dois pilares, né? Que são os dois maiores pilares, que é a questão do monitoramento, né? Criação de painéis, alertas, né? Verificação de integridade, né? A questão do logging, né? Então, filtragem dos registros, né? Toda a parte de logging, né? Aí debug, que você faz, né? Você faz todo o debug da tua aplicação, a questão do tracing, né? Então você consegue jogar ali dentro das tuas aplicações, tu consegue criar alguma rastreabilidade, né? Dentro da tua aplicação, a questão de erro e reporting e profiler, que também é todo um serviço que controla ali todo o teu ambiente em nível de recurso, tá? E aí já é recurso aqui, a gente já fala recurso da nuvem, tá? Então, é mais ou menos isso aqui que o Google oferece. Bom, como é que funciona a arquitetura do Cloud Operations Suite? Né? Você tem aqui, então, a criação que a gente chama de workspace, tá? Você pode criar um projeto só para o controle, né? Só para a criação do teu workspace, só para parte de monitoramento, né? Então, você cria um projeto, né? Para quem não sabe, dentro do Google, um projeto ele é um ambiente, né? É um ambiente isolado, né? Então, você cria dentro do Google, né, a organização, e abaixo da organização você tem projetos. Cada projeto é um centro de custo, cada projeto é completamente isolado do outro, né, tem nível de segurança, questão lógica, tá? E você tem até um centro de custo independente, né? Então você tem recursos que você aloca dentro do teu projeto, né? E você pode criar um projeto só para controlar o monitoramento dos teus outros projetos. Então, por exemplo, você tem aí, né, condições de criar um projeto para fazer todo o monitoramento do teu ambiente que está dividido lá, teu ambiente de produção. Né, aqui tem a estratégia. Né? Então, você tem condições de criar, né, toda uma estratégia aqui definida, criando projetos de dev, de qualidade, de produção, né, e tudo compartilhado direto no teu Cloud Operation Suite. Tá? Então, você cria um projeto só para isso e você trabalha todo mundo compartilhado dentro desse teu Cloud Operation Suite. Você tem condições de criar, né, um ambiente de produção, não produção, né, e dividir isso daí de acordo com, né, no caso aqui, o não produção, a produção vai ser só para a produção, e você cria, né, um workspace só para isso, só para a produção, e um workspace que você compartilha 2 projetos, que é a parte de não produção. E também, claro, pode dividir tudo completamente, criar uma estratégia para ter um workspace, né, todo um dashboard, né, de cada um dos teus projetos. Tá? Bom, Cloud Logging. Aqui é o registro, né? Parte de registro das atividades do teu ambiente. Né? Então, aqui a gente tem condições com o Cloud Logging do Google, né? do Cloud Operations Suite, você ter condições de coletar, de exportar, analisar e reter. Né? Então, você consegue coletar todos os teus dados, os teus sinais, os teus registros, né? Na maioria das vezes, como eu já falei, é padrão, então já o Google faz isso para você, né? Então você já pode coletar a maioria dos teus recursos já são logados, né? Já tem criação dos registros, então é só efetivamente ali, ele já vai fazer praticamente tudo sozinho para você, né? Claro, e depois você também tem condições como eu falei ali, de coletar de sistemas terceiros e criar o teu próprio, né? Aí você também pode exportar, né? Então, para quem trabalha muito com a parte de desenvolvimento, quer ver? Então, para games, para
sistemas que precisam, né, tá sempre baseado nos logs, que tem, né, você está sempre analisando o que os usuários estão fazendo. Então, o Google já te dá lá a condição de tu, né, tem todo um ambiente para você fazer essa exportação de forma automatizada, tá? Então, você pode criar até uma fila, né? Você pode criar todo um sistema de trabalhar com todo o sistema de mensageria do Google, né? Então, você cria né, você exporta para o Cloud Storage, do Cloud Storage você cria lá todo um sistema de mensageria, né, que trabalha a questão de, né, de fazer o streaming desse teu... Tudo que bate aqui vai ser jogado para uma fila, e da fila vai estar alimentando por streaming lá o BigQuery, que é o ambiente Data Warehouse do Google, né, que é o BI do Google, para você ficar fazendo ali as tuas queries né, e aí já caindo aqui para dentro da análise, né? Então, você exporta, né, e faz toda a análise, também pode, como né, já havia falado aqui do Cloud Storage, Pub & Sub, fazendo a tua parte de streaming, no meio do caminho você quer trabalhar alguma coisa, né, de transformar o teu dado, né, o Dataflow, ele é o ETL do Google, então você consegue transformar aqui o teu dado antes de jogá-lo, né, de criar um dataset lá no BigQuery e efetivamente fazer a análise dos teus registros, né? Então, né, é quase que aqui, digamos, todo o ciclo de vida do dado, né? Você coleta, você exporta, você analisa, né? Você rearmazena, né? Você retém ele. Então, você tem ali a questão da retenção dos registros, né? De acordo com o tipo do registro, podem ser de 30 dias ou podem ser 400 dias. Tá? Toda a parte de admin são 400 dias que tu retém, né? E você não consegue nem customizar isso, isso já é padrão da plataforma. Aqui estão os tipos, né, de logs, de registros, né? Nós temos os admin logs, tem os audit logs, os logs dos agentes, né, os agent logs, e você tem também o network logs, tá? Então, aqui, admin, como o próprio nome diz, né? Então, são auditorias do admin do console, né? Para quem trabalha no console do admin, tá? E também, né, faz toda a questão de auditoria, né, de usuários, né? Geral aqui. Você consegue trabalhar toda a parte também de audit logs, né, como administrador, né? Então, esse aqui é um cara que também está sempre habilitado, né? Então, você tem aqui, na verdade, a figura do administrador, do super administrador, né? Esse aqui está sempre habilitado, e porque o Google ele permite você criar outros admins, né? Cada projeto você pode criar admins, então você pode auditar os admins e você pode auditar o super admin, né? Então, toda a questão, né, de audits, né, auditar os logs, né? Então, você tem esses tipos distintos de logs. Aí você também tem a questão dos logs, né? Você consegue criar logs dos agentes, né? O agente aí, para quem conhece a plataforma open source FluentD, né? Então, você trabalha o FluentD para parte de agentes de monitoramento, e o CollectD, que é a plataforma para logs, né? O agente para logs, né? Você tem um log de monitoramento, como eu falei, né? Desculpa, você tem um agente de monitoramento, você tem um agente de criação de logs, né? Então, né, o FluentD é de monitoramento e o CollectD é o de logs em si. Tá? E depois também tem toda a questão dos tipos de logs para a parte de redes, né? Então, você tem o VPC Flow Logs, você tem o firewall, a questão do Firewall, NAT, né? Acho que aqui na frente eu já tenho aqui outros, um pouco mais de exemplos aqui sobre isso. Tá? Bom, você tem aqui, então, os famosos registros de transparência, né? Então, também são outros tipos de logs, tá? Então, mostre como e por que os dados do cliente são acessados depois de armazenados no Google Cloud. Então, ele vai te dar todo o tipo de registros, né? Então, os logs de acessos, né?
pelos, né, que os logs, né, de transparência identificam quem são os logs de acesso, quem são os Googlers que mexeram na plataforma, tá? Dados de clientes, né, e dos apps, né, porque tem app que acessa, né, você tem a figura da Service Account, né, então registra-se Service Account, que seria o equivalente a um robô operando na plataforma, né. Então, nos logs de transparência, você também identifica as empresas que estão trabalhando, né, entre outros tipos de acesso que você tem, né? Então, dos apps, das interfaces, né, do próprio Google Security Command Center, né, que é o log, que é o sistema de segurança, toda a suíte de segurança do Google, tá? Então, isso aqui também é um tipo de log, são os registros de transparência. Registro de auditorias, um pouco mais aqui, só para vocês verem como é que, um exemplo aqui, né, como é que eles funcionam, né? Então, como é que é feito toda a questão né, como é que é registrado toda a parte da atividade administrativa, né? Então, é tudo gravado em API, né? Então, qualquer modificação da configuração ou de metadado, né, fica registrado, né? A retenção, como eu falei, da parte administrativa são de 400 dias, não se mexe nisso, né? Você consegue trabalhar a parte de auditoria e até análise de referência baseado nos logs de atividade administrativa, né? E ele é padrão, ele é default, né? Esse aqui você tem ele é gratuito, né? Então você não paga por isso, né? Aí você tem também a questão dos acessos por API, né? Acesso de dados, né? Então, qualquer tipo de atividade das tuas APIs ficam registradas 30 dias, tá? Então, se mexeu aí em alguma API, qualquer coisa que aconteça no Compute Engine, no storage, né, fica registrado em cima dos dados, no acesso de dados, né, do registro de API, né, de chamada de API, tá? E também a questão da transparência de acesso. Então, quem acessou, como acessou, né, identifica com os recursos, né, e também tem a retenção aqui de 400 dias. Esses dois aqui, né, tanto acesso de dados e transparência de acesso, tem que ser ativado, eles não vêm por padrão ativado. Tá? Bom, aqui é só um pouco dos registros, né, dos agentes, perdão, né? Então, como é que fica registrada a questão dos agentes, né? Então, como eu falei aqui, o Google ele tem a questão, né, de conseguir dar suporte a logs de sistemas de terceiros, né? Porque isso aqui não faz parte por padrão do ambiente do Google, da nuvem do Google, né? Então, tanto em nível de sistema mesmo, você pode ter MySQL, MongoDB, como do sistema operacional, tá? Então, né, por exemplo, Sysconf, né? Você pega todo o registro de Sysconf aí e consegue colocar isso aí dentro do Cloud Operation Suite na área de login dele, tá? VPC Flow Logs, isso aqui é a parte de redes já, né? Então, né, como o próprio nome diz aqui, então tudo que flui da rede, né, da tua Virtual Private Cloud, tá? É registrado. Tá? Isso aqui, esse aqui já é um registro pago, tá? Isso aqui não vem habilitado por default, e digamos que ele é relativamente, ele tem um preço que tem que valer a pena, mas claro, todo o registro de segurança que tu tens, né? Altamente granular, né? Pega tudo que entra e que sai da tua rede, né? Então, esse aí é o registro, né, dos flow logs, né? Os logs de tráfego, né? Também temos a questão dos logs de firewall, tá? Então, ele registra também tudo que, né, bateu, né, questão de IP, de porta, né, como acessou, né, enfim,
geral, né? A questão do Firewall, só lembrando aqui, o Firewall do Google, ele também ele faz parte da VPC do Google, ele não tem custo, e ele vai até o Layer 4, né? Então, Firewall padrão, Layer 4 aí, de fora para dentro está tudo fechado, você é quem abre, e de dentro para fora está tudo aberto, né? Então, é bem padrão, e o Google já também, né, dentro do Cloud Operation Suite, você já tem toda a questão de monitoramento dos logs de Firewall. Aqui é só uma questão de como, né, de exportar, né, como é que você consegue aqui trabalhar os logs para exportá-lo, né, você pode filtrar, né, e exportá-lo, né, isso aí tá muito baseado naquele outro slide que eu passei para vocês antes ali, né? Então você pode pegar os logs do Cloud Operation Suite, aplicar um filtro nele, né? Identificar padrões aí, né? Dentro do teu dataset, jogar dentro do BigQuery. Você pode trabalhar, né? Exportar para o storage do Google, né, para fazer a retenção, para identificar algum padrão também aqui, né, e a mesma coisa para você gerar o streaming, né, e trabalhar os teus logs, né, e filtrando ele já direto no Pub and Sub, tá? Que é o sistema de mensageria do Google. Tá? Quem trabalha streaming, né, esse é o serviço. Tá? Aqui só uma tela para mostrar para vocês como realmente o Google tem já todo um ambiente já pré-preparado para exportação dos logs, né? Então, você cria o que a gente chama de sync, né? Um sync, né? Então, quando eu crio um sync, eu posso, por exemplo, pegar todos os logs que estão lá no meu Operation Suite, lá, eu posso filtrar eles, como a gente falou, né? E dele eu posso jogar direto né? Eu identifico qual é o serviço aqui né? De onde para onde, e consigo já fazer, por exemplo, a retenção, né? Porque eu tenho limite ali para transparent logs lá, os logs de transparência, eu tenho retenção só de 30 dias por padrão, mas eu quero manter, né, eu quero reter mais tempo, então eu, por exemplo, eu posso pegar esses logs de transparência e jogá-los, né, continuamente para o Cloud Storage, por exemplo, para manter uma retenção maior do que 30 dias. Né? Isso é só um exemplo. Ou como eu posso pegar também do Cloud Storage lá, por exemplo, posso fazer um sync do Cloud Storage, que já está lá, e posso jogar para o BigQuery, criando um dataset dos meus logs. Né? Então, é só para vocês verem que o Google já tem todo um ferramental para você para você poder exportar os logs criados. Tá? Aqui eu não vou me meter muito, eu já falei um pouco sobre isso, né? Então, aqui como que funcionaria, aqui é só um exemplo de um pipeline, né? Streaming de registro em tempo real, né? Então, aqui é a criação de um pipeline para isso, né? Então, dos eventos, gera lá o log, né? De um evento, vai registrar em logs, né? Esses logs passam para o Pub and Sub, que criam todo o sistema de mensageria aqui, né? Rapidamente, só para quem não conhece o Pub and Sub é o Cloud Publish and Subscriber, né, cria um tópico, né, ao se criar um tópico, vem alguém que publica em cima desse tópico uma mensagem, e a figura do assinante, que é o subscriber, que vai consumir essa mensagem. Né? E aí pode-se jogar, né, trabalhando todo esse sistema de mensageria, você quer trabalhar a questão do ETL, porque você quer transformar esse teu log numa coisa já mais palatável para se fazer toda a parte de BI, né, que é o BigQuery, que é o Data Warehouse do Google, né? Então, aqui você já prepara o teu dado para criar um dataset que você rapidamente consegue tirar inteligência e efetivamente gerar conhecimento a partir dos teus logs, né? A mesma coisa aqui, como eu falei, isso aqui é bem clássico, né? Só para retenção, que é só para retenção, né? Então, direto para o Cloud Storage, tá? Então, um pipelinezinho aqui direto do evento, registrado no login, e vai para o Cloud Storage.
E para a questão de análise, a mesma coisa, só que aí passando antes pelo Cloud Storage. Aqui, em vez de ser Pub and Sub, né, vai ser um arquivo em lote aqui, por exemplo, que é Cloud Storage, né, quando a gente está em streaming, passa por Pub and Sub. Enfim, só para identificar, né. Aí eu tenho também a questão do monitoramento, né? Então, eu falei dos logs, agora eu vou falar um pouco do monitoramento. Então, o monitoramento a gente identifica por diversos tipos de sinais, né? Então, o Google, ele identifica por diversos tipos de sinais, aí você pode pegar diversos tipos de sinais distintos, né, dentro do Cloud Monitoring, tá? E aí, o Cloud Monitoring, né, como a gente já bateu um pouco aqui, a questão do projeto, tem uma instância, né, pode ser tanto GCP quanto AWS, ou on-prem também, né, e aí, né, as métricas, né, os sinais vão vir todos aqui para o Cloud Monitoring, e eu crio meus dashboards aqui, né, dentro do Cloud Monitoring, dentro do Cloud Operations Suite. Né? Então, aqui, quais são as métricas clássicas coletadas, né? Aqui, só para vocês verem aqui, eu acho interessante colocar isso aqui, só para vocês terem uma noção da quantidade de métricas que o Google pega, né? Então, aqui tem métricas padrões, métricas de Kubernetes, né? E ainda tem aqui também... métricas Google Cloud, agente de operações. Aí a quantidade de métricas e tipos diferentes de padrões e também aí já começa a utilização de terceiros, né, diferentes tipos de métricas, enfim, tem uma série de sistemas que ele consegue monitorar, tá? Isso aí está tudo já aqui no link aqui. Aqui é a mesma coisa, só não vou passar de novo, né? Aí o conceito é mais ou menos o mesmo, né? Você tem lá né? Você pode métricas baseadas em logs, né? Então você pode criar métricas filtrando teus logs e gerando e monitorando isso, né? Tem a questão também dos alertas, né? Então dentro do Cloud Monitoring você cria os alertas, né? Então você consegue já dentro do Cloud Storage, do Cloud Monitoring, você cria uma política, né, baseado nas condições, de acordo com thresholds estáticos, né, ou percentual, né, por exemplo, eu vou criar aqui, né, uma VM do Compute Engine, né, vou criar um alertazinho aqui que, né, se bater acima de 60% durante 10 minutos, manda um SMS, ou manda um e-mail, ou uma mensagem pelo Slack. Tá? Aqui tem a questão do monitoramento externo, então também a gente tem condições de integrar isso com outras ferramentas, né? E aqui um pouquinho também da parte de APM, que é o sistema de gerenciamento de aplicações, né? Você ter condições de gerenciar aqui a tua aplicação, monitorar a tua aplicação, quero dizer, né? Você tem aí o tracing, que é um sistema de rastreamento distribuído que permite entender como as solicitações se propagam dentro do aplicativo. Então, você consegue identificar latências, né, principalmente quando a gente está trabalhando microserviços, né, que você tem ali uma comunicação entre microserviços, aí começa né, qual é o tempo, né, a quantidade de requisição, enfim, ele te dá toda uma rastreabilidade dentro da tua aplicação, tá? Então, o Google tem isso aí para, a gente chama aqui, deixa eu voltar aqui rapidinho, só para vocês verem. É o APM, o Application Performance Monitoring. Então, é o gerenciamento de desempenho de aplicativos, tá? Depois tem um debugger também, que na verdade é um clássico, né, para debugar as aplicações. Então, você consegue integrar ele com as tuas APIs, com a tua IDE, perdão. Tá? Então, você consegue fazer o debugging através dele, ele consegue registrar tudo isso aí. Isso aí está tudo integrado com o Cloud Logging, né? Só para identificação mesmo, porque o
o forte ali é a outra parte de monitoramento. E a gente tem um profile que ajuda a otimizar o desempenho do código, né, e a encontrar as origens de vazamento de memória, né, e reduzir custo geral ali dos teus ambientes, entendeu? Então, ele consegue otimizar a tua infraestrutura, tá? E o Error Reporting é só um dashboard mesmo para centralizar a questão dos teus erros, tá? Então, se você quer focar só em erro, já vai direto no Cloud Error Reporting, que é o painel de controle de erros, tá? E aqui é isso aí. Eu queria só também aqui mostrar... Rapaz, conseguiu o tempo, hein, hoje? Legal. É muito vasto, corrido, né? Na verdade, assim, eu queria até explicar para todo mundo, né, que a gente não pretende fazer, assim, um treinamento que vá cobrir todos os itens em detalhe, né? Não tem como, a gente, no tempo que a gente tem, é uma sessão de 1 hora, né? Então, a ideia é realmente apresentar as principais features de cada ferramenta, e eu acho que foi muito bem apresentado, né? A gente passou por tudo, só que realmente é um assunto muito extenso. Na verdade, teria oportunidade de a gente ficar várias horas falando somente sobre esse tema. E aí eu convido todo mundo que tiver um projeto, enfim, tiver interesse em levar ambientes aí para o Google Cloud, ou já tiver ambiente no Google Cloud, quiser aprender um pouco mais, estiver precisando de alguma ajuda na parte de otimização também, que entre em contato com a QI, né, pelo contato@QI-Network, que aí a gente vai se debruçar, obviamente, sobre o projeto de cada empresa, de cada um, para poder entender quais são as necessidades e como é que a gente pode ajudar a direcionar isso, tá? E se você fizesse um favor para mim, Marcão, passar o próximo slide ali. Opa! Que eu ia contar para eles, como não tem nenhuma pergunta até agora, se quiserem colocar ainda alguma pergunta, ainda dá tempo. Caso realmente não tenha, eu queria convidar vocês para conhecer a nossa jornada de modernização de infra. Por meio dessa jornada, a gente oferece serviços de análise e orientação e mapeamento técnico dos seus projetos, né? Então, vocês podem entrar por aí nesse link que eu passei agora, ou você vai receber depois a apresentação com o link também. E aí você pode se inscrever lá na jornada, você não tem custo nenhum para se inscrever, a gente vai oferecer os serviços de análise de orientação e mapeamento técnico para poder definir se vale a pena, se vocês entendem que vale a pena fazer esse processo, seja para migração de novos workloads, novos projetos, novos ambientes, ou mesmo para otimização do GCP, de projetos no GCP que você já possui, né? E então, deixa eu olhar aqui, eu acho que hoje não temos pergunta. Na última sessão a gente teve muita pergunta, né, Marcão? E hoje está mais tranquilo. Não sei se o assunto é tão abrangente que o pessoal não tem as perguntas prontas, mas se vocês tiverem outras perguntas... Mas para quem é da área de infra mesmo, né? Isso aqui interessa quem é realmente da área de infra e mantém monitoramento, ou também trabalha com desenvolvimento de aplicação, aí teria a parte de APM ali, que é a parte de performance. Então... mas se tiverem perguntas depois, vocês vão receber um e-mail, né, com a apresentação, com o vídeo e também uma pesquisa, e aí vocês podem colocar as perguntas, né, que a gente responde logo em seguida. E eu acho que é isso. Se alguém quiser falar alguma coisa, mandar mais alguma pergunta, ainda vamos ficar aqui mais 2 minutinhos, aguardando vocês aqui. Enquanto isso, eu vou zapeando aqui, mostrando aqui para o pessoal. Vai mostrando aqui, aí, isso aí. Vou mostrando aqui, né, alguns dashboards, né, algumas, né, por exemplo, a HTTP Server aqui, já tenho aqui eu tenho aqui uma VM aqui que eu criei aqui, um aplicativozinho só para a gente testar, né, e ver as métricas, né. Então, aí já instalei o agente, né, que pega lá o Apache, né, e controla. Então, aqui já são métricas controladas pelo agente, né, ó, temos aqui direto das métricas do Apache em si, então, só para identificar, né, então, quantidade de requests, né, quantidade de conexões ativas, só tenho eu aqui nessa minha aplicaçãozinha pequenininha aqui, né, e a quantidade de requests, só para mostrar que aqui são agentes, né, e aqui tem lá todo o monitoramento clássico, como eu falei, do próprio GCP. Então,
Nós temos aí CPU, temos rede, tem uma parte de disco, né? Então, toda a parte de uso, uma série de métricas, né, a serem monitoradas, né? Aí também tem a questão da criação dos alertas, né? Então, você pode, como eu falei aqui, a gente tem a gente pode criar alertas aqui, então, né? Então, o alerta o ideal é que já identifique alguma coisa com o seu próprio nome. Aqui eu criei um alerta de CPU, né? Então, batendo 60% de CPU durante 1 minuto, ele manda um e-mail, né? Enfim, é só para, né, exemplificar o que foi dito, né? E depois nós temos tudo isso pode ser aprofundado, né, conforme as pessoas apresentem aí seus projetos, seus interesses ou suas dificuldades, né? Isso aí. Ou problemas, né, que precisam resolver. Tem uma pergunta aqui do Adriano, como é que funcionaria a jornada para quem já é usuário GCP? É o seguinte, Adriano, a jornada ela tem 2 vertentes, uma para migração de workloads, aí o cara pode ser já usuário GCP ou não, né? Então, se ele não for, vai ser a primeira vez. Se ele já foi e tiver outros workloads, ou, enfim, outros desafios aí de subir novos ambientes GCP, a gente pode ajudar também. Então, mesmo você já sendo cliente GCP. E também para quem já é GCP, não tem o caso de subir novos ambientes, né? Você pode ter alguma necessidade de otimização, né? Então, se você tiver alguma necessidade de otimização do seu ambiente GCP, a gente também faz esse trabalho aí de descobertas e entendimento do problema e de design da própria solução, né? De como é que a gente vai achar uma solução para o problema. É mais ou menos por aí. Então, é tanto para subir novos ambientes, seja da primeira vez ou segunda, ou terceira, enfim, ou para otimizar o ambiente que já existe, tá? Não sei se o Adriano ainda está na call, mas essa é a resposta. Beleza, gente, eu acho que não temos mais perguntas por enquanto. Se vocês tiverem novas perguntas, basta entrar em contato pelo site, no e-mail contato@qinetwork.com.br. Se tiverem alguma necessidade específica, podem também se inscrever aí na jornada de modernização de infra, que eu passei o link, e vai estar no final da apresentação também. Tá bom? Vocês vão receber por e-mail tudo isso. Quero agradecer a participação de todos, em especial aí do Marcão, que fez a apresentação. E na próxima semana a gente vai estar aqui novamente, falando de App Engine, o Google Cloud App Engine. A gente vai ter uma sessão específica sobre o desenvolvimento aí usando o App Engine, tá bom? Muito obrigado a todos aí. Um abraço. Valeu, gente. Até mais.